Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem por aí? Tudo certinho em casa? Que bom! Bem, hoje vamos para mais uma aula, né? Hoje é a aula do primeiro ciclo. Então, nós vamos começar fazendo a nossa prece. Vamos lá? Todo mundo fechando os olhinhos, elevando o pensamento a Deus. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amigos espirituais, agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos para mais uma tarde de estudo sobre os ensinamentos de Jesus, estudo sobre o que os nossos irmãos maiores vêm nos trazer. Assim, pedimos que os senhores possam proteger e zelar por toda a nossa família, os nossos lares e por todo o nosso planeta, Senhor. Assim, pedimos a permissão para iniciarmos mais uma tarde de evangelização. Que assim seja. Bom, vamos lá? Então, gente, hoje nós vamos começar a aula com uma música, tá bom? Vou colocar a música, vamos prestar atenção na letra, porque o ritmo dela é muito gostoso, mas vamos prestar atenção na letra, tá joia? Sentir o bem é bom, pensar no bem é bom, falar no bem é bom, fazer o bem é muito bom. Quanta alegria, lá, 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 a alma irradia, lá, 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 lá. Se é de bem, lá, 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 a nossa ação, lá, 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 lá. Quando o irmão sorri, ouço meu coração, que ele é feliz, canta comigo esta canção. Como é bom ser bom, Lá, 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 lá. como é bom ser bom, Lá, 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 lá. como é bom ser bom é muito bom. Sentir o bem é bom, pensar no bem é bom, falar no bem é bom, fazer o bem é muito bom. Quanta alegria, lá, 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 a alma irradia, lá, 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 lá. Se é de bem, lá, 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 a nossa ação, lá, 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 lá. Quando o irmão sorri, ouço meu coração, que ele é feliz, canta comigo esta canção. Como é bom ser bom, Lá, 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 lá. como é bom ser bom, Lá, 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 lá. como é bom ser bom é muito bom. Então, como diz a letra da nossa música, como é bom ser bom, fazer o bem é bom. Gente, então, deixe-me perguntar. O que é que vocês entendem por fazer o bem? Por que nós ficamos felizes em praticar o bem? O que vocês acham? Pois bem, quando nós fazemos o bem, nós estamos fazendo para o outro aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem, não é isso? Não é isso que a gente aprende com os ensinamentos de Jesus? Então, gente, hoje nós vamos falar em especial de uma prática, de um ensinamento de Jesus, que é a expressão máxima dos ensinamentos dele, tá joia? É a caridade. Quem sabe o que é caridade? Muitos de vocês, ou a maioria, sabem o que é caridade, não é? A caridade, gente, é o bem que a gente pratica ao nosso próximo, com boa vontade e desinteresse, tá bom? Sem esperar que o outro faça algo em troca com relação à nossa atitude benéfica, boa pro próximo, tá joia? Então, falado esses tópicos, nós vamos então contar uma história, tá? Que é
da nossa aula de hoje e depois a gente vai conversar mais um pouquinho sobre a caridade, tá bom? Vamos lá? Nossa história de hoje se chama O Velhinho da Gruta. Vamos lá? Era uma vez um velhinho que morava em uma gruta abandonada lá no mato. Tinha longas barbas brancas e caminhava curvado, apoiado em uma bengala. Ninguém sabia de onde ele viera, nem mesmo conheciam seu nome. E quando aparecia no povoado, o que fazia raramente, todos o apontavam, dizendo: "Lá vai o velhinho da gruta." E a criançada corria assustada, pois andavam dizendo que ele carregava as crianças e as prendia na gruta. Certa vez, Ana e Luiz, dois irmãozinhos, vinham do colégio quando encontraram o velhinho apoiado em sua bengala. "Coitado!" exclamou a menina bem baixinho. "Deve ser horrível viver assim sozinho, longe de todos." "É mesmo", respondeu Luiz. "Ele parece tão triste." E assim conversando, os irmãozinhos chegaram em casa. "Mamãe", disse Luiz, "Anita e eu gostaríamos de fazer alguma coisa pelo velhinho da gruta." A mãe, muito admirada, perguntou: "E o que vocês querem fazer?" "Pensamos em dar-lhe alguma esmola quando ele passasse outra vez", respondeu Anita. Mas mamãe logo disse: "Filhinhos, muitas vezes não é só esmola que uma pessoa necessita. Talvez ele precise muito mais de amor e carinho. Já experimentaram conversar com ele?" "Não." Os dois se olharam espantados. "Falar com ele?" E Anita tratou de explicar. "Dizem que ele carrega as crianças para a gruta." Mas a mãe falou séria: "Isso não é verdade. Nunca se soube de crianças que desapareceram, não é mesmo?" "É", respondeu a menina, ainda em dúvida. "Pois então", decidiu-se Luiz, cheio de coragem. "Hoje à tarde vou fazer-lhe uma visita lá na gruta." "Se você vai, eu vou também", resolveu a irmãzinha. Mas a mãe, sorrindo, perguntou: "Vocês vão sozinhos?" Os dois se entreolharam, meio receosos, mas logo depois Luiz disse com firmeza: "Sim, mãe, queremos que ele saiba que somos seus amigos." A mãe ficou feliz com a resolução dos filhos, mas disse-lhes que o jardineiro os acompanharia até a gruta, pois não queria que os filhos fossem sozinhos até o mato. E assim, depois que almoçaram, os irmãozinhos puseram-se a caminho, levando lindas laranjas para dar de presente ao velhinho da gruta. Andaram, já estavam bem perto. Então, amedrontados, olharam para trás. Lá estava o jardineiro da mãe, encostado em uma árvore, vigiando-os cuidadosamente. Anita e Luiz, já animados, deram mais alguns passos e chegaram até a gruta. O velhinho, quando viu as crianças, espantou-se, pois ali nunca aparecera ninguém. "O que vocês querem aqui?" perguntou. "Não queremos nada", disse Anita, bem tímida. "Estamos lhe fazendo uma visita", adiantou Luiz, valente. "E trouxemos estas laranjas, que são muito gostosas." O velhinho ficou tão comovido que as lágrimas lhe escorreram pelo rosto. E muito feliz, convidou os irmãozinhos a sentarem com ele em um tronco que havia em frente à gruta. Logo conversaram animadamente, e o velhinho contou que viera de muito longe e que não tinha ninguém no mundo, nem filhos e nem netos. "E por que o senhor mora aqui nesta gruta?" perguntou Luiz, curioso. Então o velhinho explicou que o dinheirinho que possuía mal dava para se alimentar e que as casas eram muito caras. E tristemente concluiu: "Ninguém quer me empregar porque me acham velho demais." "O senhor gosta de crianças?" perguntou Anita com animação. Se gosto, mas elas fogem de mim", respondeu o velhinho com tristeza.
Elas têm medo de mim. Mas eu não tenho, exclamou Anita. Eu também não, disse Luiz. E os dois abraçaram o pobre velhinho que chorava de emoção. Já estava ficando tarde, por isso as crianças despediram-se e voltaram para casa. Anita e Luiz não paravam de falar no velhinho da gruta. Como ele ficou feliz quando o abraçamos, comentou Luiz. É mesmo, até chorou, exclamou Anita. E alisando os cabelos do pai ao chegar em casa, concluiu. Pena que ele não arruma nenhum emprego. Todos pensam que ele não pode trabalhar. Então o pai, pensando um pouco, falou sorrindo. Pois vamos empregar o velhinho da gruta. Nosso jardineiro hoje me avisou que não poderá mais trabalhar aqui. E nós não podemos ficar sem um jardineiro para cuidar do nosso jardim. E o velhinho vem para cá? Perguntaram as crianças quase ao mesmo tempo. Sim, disse o pai, feliz com a felicidade dos filhos. Ele pode morar lá no quarto do quintal, completou a mãe, também muito feliz. Que bom, exclamavam as crianças, dando pulos de alegria. E assim foi. O velhinho da gruta passou a ser o jardineiro da família e era um ótimo jardineiro. Também passou a ser o quê? Vovô de Luiz e Anita, aos quais amava muito e contava lindas histórias. No entanto, o que muito o deixava feliz era o fato de nenhuma criança mais fugir quando ele se aproximava e nunca se cansava de dizer: foram 2 crianças que me tornaram o homem mais feliz do mundo. Então, o que acharam da nossa história? Vamos comentar agora um pouco sobre a caridade? Então, crianças, nós nessa história podemos ver que a atitude que o Luiz e a Anita tomaram foram diferentes das demais crianças, não é? Eles tiveram a iniciativa de ir procurar o velhinho, eles se importaram, eles se colocaram no lugar do velhinho. Poxa, como que esse velhinho sofria por ficar sozinho, sem ter parente, tão distante de toda a sociedade. Eles começaram a sentir como se fossem o velhinho lá. Então, gente, nós podemos aí mostrar que a caridade é a compaixão, é a bondade, é a prática do bem ao próximo, é a gente se importar com o sentimento do outro e que a gente haja para reparar algum dano, algum sofrimento que ele venha passando, não é? No caso da história. Vamos trazer aqui então alguns exemplos de caridade, tá? Porque a caridade não é só doar um mantimento, uma roupa, né? Não é só doar bens materiais aos quais a pessoa realmente necessita, tá? O dinheiro, né? Que muitas pessoas falam em esmola, não é? Mas essa não é a única forma de praticarmos a caridade. Essa é um tipo de caridade que no Evangelho segundo o Espiritismo nós aprendemos que é a caridade material. Mas existe um outro tipo de caridade tão importante quanto a caridade material. É a caridade moral. Já ouviram falar disso? Da caridade moral? Pois bem, todos nós, crianças, adolescentes, adultos, pessoas sem recurso financeiro, todos nós temos a capacidade, nós temos condições para sermos caridosos, tá bom? E não depende de recurso material. Interessante, né? Gente, quando nós sorrimos, quando nós expressamos um sorriso para um amigo, para quem precise, não é? Para quem esteja triste, não é? Quando nós fazemos um gesto de carinho por alguém, é um exemplo de caridade moral, tá? A palavra carinhosa para quem está sozinho nesse nosso período de isolamento social. A gente ligar para um parente nosso, fazer uma chamada de vídeo, não é? Para perguntar se tá tudo bem, para tentar distrair a pessoa, né? Para levar um pouco de carinho, de afeto, não é? Para quem precise. Olha só, caridade moral, tá? Gente, quando nós nos calamos para que a gente não responda
aquela insinuação maliciosa, quando alguém provoca a gente, quando alguma pessoa fala algo que nos desagrada, a gente se cala para não fomentar uma briga ou uma discussão, um desentendimento. Também saber se calar, tá? É uma forma de caridade moral. Perdoar as ofensas, as mentiras, as agressões. Olhem só quantos exemplos. Uma prece, a tia já falou com vocês, né? Diversas vezes pelas nossas transmissões, que durante esse período que as pessoas estão sofrendo, né? As pessoas andam adoecendo por conta desse vírus. O que a gente pode fazer? Nós não somos médicos, nós não somos enfermeiros. Muitos, ou a maioria de nós, não dispõe de recursos avultuados, muito dinheiro para doar para uma ONG, para uma favela que precise de cesta básica. Não tem o que fazer nesse nível de recurso, com esse nível de recurso. O que a gente pode fazer? A prece. A gente orar por aquele que sofre, a gente pedir a Deus, aos nossos amigos espirituais benfeitores, para que possam proteger, para que possam fortalecer, levar esperança, levar fé para quem precisa. Olha que gesto maravilhoso de amor. É caridade, não é? Pois bem, executar trabalhos em benefício do próximo também, não é? Essas formas de colocarmos do nosso suor, do nosso tempo, né, num trabalho para beneficiar o outro. Vamos usar como exemplo, igual a Sofia e a Gigi fizeram um desenhozinho, uma lembrança, uma mensagem de carinho nos docinhos que os pais delas distribuíram. É um exemplo de caridade, não é? O Caio, essa semana, que também prestou auxílio à mãe dele, quando a mãe dele fez o lanchinho das pessoas da rua, né, que moram na rua também, é o tempo que se doa, não é? Não só assim também para as pessoas em situações de vulnerabilidade, de sofrimento, mas também dentro da nossa casa. A gente ajudar os nossos pais que já são sobrecarregados, que trabalham, né, que cuidam da casa, que fazem a comida. A gente também ajudar a tirar um lixinho, a recolher uma bagunça, a lavar alguma coisa. Isso também é uma forma de ajudar, não é? A contribuir, né? Gente, e é muito importante, sem esperar remuneração, sem esperar uma contraprestação, sem esperar nada em troca, tá bom? É a doação do nosso tempo, sem esperar nada em troca. Isso é muito importante, tá bom? Ter paciência com as pessoas que convivem conosco também é uma forma de caridade moral. Olha então quanta coisa que a gente pode fazer para praticarmos a caridade. Não tem muita coisa que está ao nosso alcance? Vamos então praticar ou se não dar continuidade ao que já fazemos? Muito bom. Gente, então, só para vocês fixarem bem, nós vamos fazer um exercício, tá? A tia vai fazer a mesma coisa do exercício retrasado. Vamos responder essa pergunta, vou colocar aí na tela, e que os papais e as mamães possam gravar e colocar aqui o exercício no nosso grupo, por favor, tá bom? Vamos lá então. Como que eu posso fazer o bem? Vamos responder num videozinho e mandar para o grupo dos pais da evangelização? Como que nós podemos fazer o bem? Quero ver as respostas. Pois bem, gente, a manifestação da caridade, quando nós praticamos a caridade, ela extingue, ela acaba com o egoísmo. E isso faz com que nós nos tornamos cada vez mais cooperadores de Jesus na tarefa do bem. E praticar o bem nos traz felicidade, porque nós sabemos que lá no fundo nós estamos cumprindo com o nosso compromisso como espírito imortal. Olhem só que importante a nossa aula de hoje. Então, vamos lá? Vamos encerrar a nossa aula? Vamos colocar então a musiquinha mais uma vez para vocês fixarem
Vamos lá! Sentir o bem é bom, pensar no bem é bom, Falar no bem é bom. fazer o bem é muito bom. Quanta alegria, lá, 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 a alma irradia, lá, 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 lá. Se é de bem, lá, 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 a nossa ação, lá, 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 lá. Quando o irmão sorri, ouço meu coração, que é bem feliz, canta comigo esta canção. Como é bom ser bom, Lá, 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 lá. como é bom ser bom, Lá, 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 lá. como é bom ser bom é muito bom. Sentir o bem é bom, pensar no bem é bom, Falar no bem é bom. fazer o bem é muito bom. Quanta alegria, lá, 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 a alma irradia, lá, 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 lá. Se é de bem, lá, 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 a nossa ação, lá, 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 lá. Quando o irmão sorri, ouço meu coração, que é bem feliz, canta comigo esta canção. Como é bom ser bom, Lá, 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 lá. como é bom ser bom, Lá, 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 lá. como é bom ser bom é muito bom. Muito bom! Então, chegou a hora da nossa prece, momento de encerrarmos a nossa aula de evangelização. Vamos lá? Todo mundo, então, de olhinhos fechados, elevando o pensamento a Deus, respirando bem fundo. Deus, nosso Pai, agradecemos imensamente pelos ensinamentos de hoje. Relembramos hoje sobre o ensino de Jesus, sobre a necessidade da prática da caridade. Que nós possamos praticar o bem, sermos prestativos com os nossos próximos, com a nossa família e com todos aqueles que precisam. Agradecemos pela oportunidade de termos conhecimento, para que nós possamos, a partir de então, praticarmos todos os ensinamentos. Assim, pedimos a permissão dos senhores para que possamos dar por encerrado em mais uma tarde de evangelização, agradecendo a oportunidade e pedindo que os senhores possam olhar pelos nossos lares, pelas nossas famílias e por todo o planeta. Que assim seja. Muito bom. Foi uma aula muito boa, muito proveitosa. Uma excelente semana para vocês, crianças. Beijo grande. Tchau!